aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade cristã é a atualização aqui e agora do amor que o homem sempre necessita. O programa do cristão, que é o programa do Bom Samaritano, o programa de Jesus, é um coração que vê. Vê onde precisa amor e age em consequência. A natureza íntima da igreja podemos dizer que se expressa em uma tríplice tarefa. Em primeiro lugar, o anúncio do Evangelho, que é o que nós conhecemos como querigma ou a martiria, quer dizer, anunciar o Evangelho e testemunhar o Evangelho. Porém, também a igreja se expressa o que ela é através da liturgia, quer dizer, da celebração dos sacramentos, dando o culto que se deve dar a Deus. Porém, também a natureza da igreja, ela mesma se expressa o que ela é através das obras da caridade. Por isto, podemos dizer que as obras da caridade dentro da igreja não é algo acidental, senão que forma parte do que ela é. Então nós queremos responder ao convite de Jesus, Mateus 25. Eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, estava preso, vieste me visitar, estava nu e me vestistes. Estas obras de misericórdia relatam praticamente o grande mistério da encarnação. Quando Jesus se encarnou nesta terra, ele se fez homem, ele tomou uma carne, o corpo dele se tornou uma carne mortal como todos nós, mesmo sendo Deus. E com esta encarnação ele nos fez entender que todas as vezes que nós fizemos uma obra de misericórdia corporal para alguém necessitado, é a ele que nós estamos fazendo. O que é a misericórdia? Santo Tomás de Aquino, seguindo Santo Agostinho, a define como uma espécie de compaixão interna diante da miséria alheia, que nos move e impulsiona a socorrê-la, se for possível. Compaixão significa padecer com. E a pessoa que tem compaixão assume o que é do outro, assim como Jesus Cristo assumiu toda a nossa humanidade, exceto o pecado. Por isso que a misericórdia é algo mais profundo que simplesmente sentir pena. É padecer com o outro. E é claro, essa vocação se exerce em primeiro lugar dentro da igreja, porque podemos dizer que a igreja é a família de Deus nesta terra. No entanto, as obras de caridade da igreja, ou seja, o bem ao próximo, vai também além dessa família. Por isto, o critério último e a fonte de inspiração das obras de caridade é a passagem do Bom Samaritano, narrada no Evangelho de São Lucas, onde se nos narra
que houve um samaritano que cuidou daquele homem que foi maltratado, sofreu, foi roubado e ficou praticamente prestes a morrer por tudo aquilo que tinha sofrido. Quer dizer, dizia que o critério último é a parábola do bom samaritano, porque nos convida a transcender a família, que é a igreja, e ir a outros lugares, em definitiva, todo homem, porque em todo homem, de alguma maneira, se faz presente Cristo. Isto é muito interessante, de que talvez aqui no Ocidente a gente podemos dizer que a cultura ocidental, de alguma maneira, ainda tem um barniz ou é ainda cristã, mas em outras culturas, como no Oriente, isto fica mais evidente, de que a vocação da igreja é ajudar o próximo. Por exemplo, dentro de nossa família religiosa, as irmãs e onde também os padres ajudam, por exemplo, em Béjala, em Belém, a maioria das pessoas que são ajudadas, assistidas em nossos lares, são muçulmanas, porém, aí a igreja está presente e está exercendo essa vocação de ajudar ao próximo, porque no próximo está Cristo. Agora imaginemos uma diocese que não tenha estas obras de misericórdia, como diz Santiago. A fé sem as obras é morta. Portanto, para sustentar a nossa fé, precisamos das obras que resplandecerão diante de Deus, para que os homens possam entender a beleza que tem a nossa religião cristã. É diferente a misericórdia em Deus e no homem. Em Deus, ela não está sob o aspecto de tristeza diante do mal alheio, senão como o efeito enquanto que coloca um remédio à miséria. E é isso o que nós devemos fazer, procurar fazer, para mais nos assemelhar a Deus. Não só nos entristecer diante da miséria do outro, senão tentar colocar um remédio. Foi com esse intuito que no dia 9 de abril de 2008, festa da Divina Misericórdia, nós, servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, da família religiosa do Verbo Encarnado, fundamos oficialmente na nossa província do Brasil o Lar Divina Misericórdia. Essa obra seria então destinada aos cuidados plenos de meninas e mulheres portadoras de alguma deficiência mental ou associada a alguma deficiência física, que por algum motivo ou circunstâncias não podem ou não poderiam ser atendidas por seus familiares ou outra instituição, dando desta forma uma resposta concreta à nossa sociedade da caridade evangélica, de seguir o exemplo de Cristo, que continua a ser o bom samaritano, socorrendo o homem ferido no corpo e no espírito. Eu me lembro que o Padre Buela justo havia ido algumas vezes no Brasil e era seu desejo que aí, por ser tão grande, ter uma obra de misericórdia. E foi tão engraçado que tudo se deu muito rápido quando ele disse: é necessário uma obra de caridade, aqui um lar. A fundação, apesar de algumas dificuldades e obstáculos, poderia dizer que se deu de um modo muito simples e rápido. Era como um fruto maduro caído de uma árvore. De fato, este já era um projeto que estávamos germinando há um bom tempo, pois este apostolado específico amplia de modo qualitativo, pelo bem que se faz, o nosso carisma, que é a evangelização da cultura. Em concreto, então, seria com essa obra evangelizar através do testemunho da caridade e do serviço aos mais necessitados. E, bom, foi assim que começamos com a Madre Fons Lutz a dar alguns passos mais concretos. O primeiro era averiguar na prefeitura quais seriam as diretrizes legais para a abertura de uma casa com este porte, e já no primeiro encontro nos demos conta das respostas de Deus a essa nova obra, a esse intuito. Conversamos com a assistente social daquele momento, a Adriana, e desde o início
quando ela soube da nossa intenção, nos apoiou e nos orientou de forma incondicional para que fôssemos adiante, não, com a abertura do lar. Também nos apresentou uma situação de extrema necessidade, não somente na região de Parelheiros, como também em toda a região de Santa Amaro, de poder contar com uma casa que prestasse esse tipo de serviço, já que na região não havia algo pelo estilo e que fosse gratuito, não, em todo o distrito. Quem começou o larzinho foi justo, estavam a irmã Coração Agonizante de Jesus, a irmã Maria do Carmo e eu. Era tudo muito precário, era uma casa grande, mas não tínhamos nada. Então as pessoas do bairro foi conhecendo, foi ia doando uma coisa. Logo, essa mesma assistente social nos apresentou algumas famílias que necessitavam esse tipo de ajuda e assim foi que ia aparecendo as primeiras protagonistas do larzinho, aquelas que seriam as fundadoras desta obra, né, que foi a Paloma, logo chegou a Rosimar, logo veio a Joaninha, que agora é uma das nossas intercessoras nos céus, e assim, bom, deste modo foram somando, não, as próximas beneficiárias. Sabíamos que tinha muitos casos que nos haviam contado, mas indo atrás das pessoas que nos comentavam, e aí víamos que era mais que pobreza, era uma miséria muito grande. E assim se foi dando, como todas as casas, de maneira muito pobre, e como se dizia, muito sacrificado, mas muito alegre, não? Era uma coisa que nosso fundador queria muito e ele nos ajudava, não somente ficava no desejo, senão que ele nos ajudava. Desse modo, tendo as irmãs que se encarregariam da casa e as beneficiárias que tanto precisavam, só faltava conseguir o que era fundamental para o começo do projeto, que era a casa. E também essa se deu de uma forma muito providencial, foi por meio do pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, no Imbura, Padre Andrés Furlan, que sabendo do nosso projeto e das nossas necessidades, se fez de intermediário entre nós e um paroquiano, o senhor Flávio, para que ele nos emprestasse uma casa que ele tinha à disposição, né, para dar o início ao larzinho. E foi assim que esse senhor, com a sua família, se dispôs de modo muito generoso, emprestando-nos a sua casa para o início deste apostolado e logo, pouco a pouco, conseguimos fundos para poder comprá-la. Era uma casa emprestada ao senhor Flávio e à senhora Nilza e 18 de fevereiro começou os preparativos para fundar o larzinho. Eles emprestaram a casa por 5 anos e graças a Deus foi um milagre muito grande. E pedimos a Deus que nos mostrasse o que Ele queria, ou seja, sabíamos que era para atender os mais necessitados, se era criança ou adulto, ou pessoas de maior idade. E milagrosamente as coisas foi dando para o grupo que mais necessitava, que eram os adultos. Porque nessa época eu me lembro que as crianças sempre tinham lugares que atendiam e asilos tinha bastante. Mas da idade de 18 a 59 anos, a 60 anos, não tinha casa que atendesse essas pessoas. E, bom, e a Divina Providência já foi encaminhando todo e a casa ficou para adultos. No princípio, que nome ia dar o larzinho, o Padre Buela, ou seja, ele sempre nos deixou livre para escolher que nome queria. Então se consulta um e a outro, e aí o padre, ou seja, perguntamos, era dos nomes que ainda não tinha, era a Divina Misericórdia. Então aí ficou a Divina Misericórdia, que é celebrado o domingo depois da Páscoa.
Quando vamos fazer a visita, né, eu e a madre, algumas das meninas a gente encontra em situação deplorável, né, em extrema vulnerabilidade social e pessoal, né, em termos de higiene, né, alimentação, moradia. Eu vou contar um caso, né, rapidamente, que a gente foi fazer uma visita para uma das meninas e a gente chegou lá, a casa só tinha roupa, móveis antigos, que a madrasta era acumuladora e só tinha uma cama de solteiro ao lado e o restante era tudo, que eu posso dizer, lixo, né? Ela estava se alimentando com arroz e feijão numa panela, deitada numa cama. E só tinha um espaço assim, que não dava para entrar 3 pessoas, né? Para mim entrar, a madre tinha que sair ou vice-versa. É triste a gente ver essa situação. E aí, graças a Deus, né? A madre acolheu ela aqui. Hoje ela não andava na época, né? Não falava, hoje ela anda com a boneca dela, fala, né? Então a gente vê a felicidade dela estar aqui no lar, né? A importância que é o trabalho das irmãs. Então, por que as obras de misericórdia? Porque o amor de Cristo nos urge, como escreve São Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, vendo que Cristo, Deus, se entrega à morte por nós, nos impele, nos impulsiona a já não viver mais para nós mesmas, senão para Cristo e com Cristo nos doar aos demais. As obras de misericórdia espirituais, corporais e dentre elas, sobretudo aquelas que mais nos põem em contato com pessoas com alguma deficiência física ou mental, se convertem num dos elementos não negociáveis anexos ao nosso carisma. Nós estamos convencidos e consideramos que as religiosas, os nossos membros que trabalham e dedicam sua vida nessas obras, juntamente com todos os beneficiários dessas obras, são as peças-chave do nosso empenho apostólico. Nós temos 10 anos de caminhada e 6 anos que nós fazemos esse trabalho social de evangelização em alguns lares. Mas o Lar da Misericórdia foi o eixo para nós acertarmos a nossa evangelização. Eu percebo que dentro desse lar, onde é cuidado pelo Verbo, há uma mão de Deus aqui extraordinária que nós não encontramos em nenhum lar. Eu já ouvi falar em muitos lugares que quando nós caminhamos, nós precisamos sentir o cheiro de Deus. Aqui eu sinto o cheiro de Deus, há uma essência. Potencializou o nosso carisma, que o nosso carisma tem como viver a verdade do louvor através dos lábios de Maria. E Nossa Senhora pediu para nós acamparmos aqui. E como diz Santa Clara, devo florir aonde o Senhor me plantar. E aqui realmente nós estamos dando frutos e recebendo frutos em abundância. Muito obrigado, Lar da Misericórdia. Muito obrigado, irmãs. Continue, porque o sim de você tem mudado vidas e tem fortalecido missões pela Igreja Católica. Meu coração está feliz porque Jesus te trouxe aqui. Meu coração. Os lares de misericórdia são como para-raios que atraem as graças divinas para a humanidade. Deus olha a essas obras, Deus vê a inocência, Deus vê essas almas, sua pureza, os seus sofrimentos e nos diz a nós: olhai-as, sou eu.
Por isso que os maiores beneficiados somos nós, os que servimos nas obras de misericórdia. Eu falo que eu sou a grande beneficiária da misericórdia divina, porque eu, como miséria, estou de mão dadas com a misericórdia, que é o próprio Cristo. Aqui no lar, eu posso falar que é a nossa cidade, porque onde a gente vai tem Cristo. A todo momento que eu vou em qualquer lado, Cristo está presente. Em cada uma delas, numa frase na parede, nos gestos que ela faz, Deus está presente. Então Deus me convida, além de me aprofundar mais na misericórdia, de estar, entrelaçada com Cristo, de sorrir com Cristo, de chorar com Cristo, de padecer com Cristo. Porque tudo que as nossas meninas sofrem, a gente sofre junto. No início não deixa de ter dificuldades, Foi chegando as meninas, e aí até a gente conheceu uma por uma, Em primeiro momento foi adaptar as coisas que precisavam ser adaptadas, E agora já está grande com todas essas que já estão aí. Para mim, capaz, não foi tão difícil, porque eu já tinha uma experiência de outro lado, Que foi em Loja, Equador. Aí sempre novas experiências, Experiências de como vão chegando, como são cada uma delas, como adaptar na situação de cada uma, No começo foi aqui. Era um salãozão grande, aí tinha uma porta divisória, porque não tinha parte nova, Era só aqui, só. Era aqui, depois ali na Casa Patrimonial, somente. Aqui nós começamos sem nada, com a doação, e aos poucos foi crescendo, com as pessoas que foram também nos ajudando, os benfeitores. Essa ajuda que eles nos faz vai ficar para sempre, e não podemos pagar, somente Deus pode pagar o que eles fazem por essa obra, pelo lar, pelas meninas especiais. Somente Deus, só Deus pode retribuir. Os benefícios espirituais das pessoas que nos ajudam é muito grande. Às vezes tem muitos testemunhos, muitos mesmo, que chegam aqui e falam, olha, eu não conseguia olhar para essas meninas. Quando eu vi que o problema delas era maior que o meu, e eles realmente entravam dentro de si e começavam a refletir. E aí mudava muito a vida espiritual. Já começava a ter mais o valor das coisas de Deus. Principalmente, muitos falavam assim, olha, comecei a participar da missa, comecei a rezar mais, comecei, assim, uma vida nova. Eu digo que quando eu cheguei aqui, eu fui contagiada pelo amor, que é emanado aqui dentro, através das irmãs, que doam a sua vida por essas meninas. E aí, quando eu chego aqui, eu vejo cada uma delas sendo cuidada de maneira ímpar. Então, eu passo a ser contagiada por esse amor também. Eu digo que aqui eu não venho para um trabalho, eu venho para uma missão. Então, eu já vou chorar. Então, aqui para mim é uma missão, é a missão que Deus me deu. E de fato é assim. As irmãs nos ensinam isso, a olhá-las de maneira sempre com amor e enxergar além da deficiência. Assim, a gente vê as meninas como nossas filhas, E nós como mãe, e eu como mãe delas. Com as suas dificuldades, a gente tem que estar acompanhando e vendo o que elas mais necessitam. Mas eu fico lá com as meninas, por exemplo, brincando com elas, vendo como elas estão. Com certeza, é através disso que a gente vai crescendo mais e mais ainda na sua missão. A missão que Deus incumbiu a nós, a mim. Como a gente sempre diz, o larzinho é um esteio, do Instituto. Um dia eu estava com a Madre Fons na despensa e aí tinha um pacote de arroz.
né, de 5 quilos. E aí chegou algumas pessoas pedindo doação de alimento. E aí ela virou e falou assim, e agora? O que a gente faz? Ela sorriu e falou assim, tá, vamos doar o que a gente tem, que São José providenciará. Nisso ela distribuiu para os pobres aquilo que tinha. Ela falou de uma benfeitora que sempre doava, né, alimentos, essas coisas. E aí ela falou, nossa, fulana de tal nunca mais apareceu aqui, vou dar uma ligada para ela. Só que assim, essa pessoa, ela mora longe, tipo, em Interlagos, então é um lugar distante pra gente, né? E ela falou que iria ligar para aquela pessoa. Só que em questão de 15 minutos, meia hora, essa pessoa apareceu no portão, chamando, trazendo doação de alimento. E o que tinha lá? Vários e vários quilos de arroz. Então aquilo para mim me impressionou, né? Ela deu tudo que ela tinha na certeza de que ela iria receber. Não sabia como, mas ela iria receber, né? Pela providência de São José, pela intercessão de São José. Então ali começou a minha devoção a São José. Hoje eu propago mesmo a trintena de São José para as pessoas. E aí depois que eu entrei aqui, Deus foi providenciando aquilo que Ele achava que era necessário na minha vida. O meu filho, Samuel, é a intercessão de São José. Então, né? No dia 11 de junho de 2009, eu entrei como leiga consagrada para morar no larzinho e ajudar as irmãs na parte do que era necessário, da enfermaria e outras coisas. Quando eu cheguei no larzinho, já tinha algumas meninas, né, interna, e tinha uma delas, a Patrícia, que ainda está viva, com a graça de Deus, e a madre me chamou para ser madrinha de batismo da Patrícia, porque elas chegavam no larzinho sem batismo, sem nada, não? E eu fui sua madrinha de batismo, e logo depois eu pedi a graça para a Patrícia, sempre pedi a Jesus para que eu pudesse me tornar religiosa, porque eu teria que passar por todo um processo de nulidade e não sabia bem como que seria isso. E eu confiava na oração da Patrícia, porque as meninas, não, do lar, elas têm uma ligação direta com Jesus. E esse processo durou mais ou menos praticamente quase 4 anos também. E nesse período todo, um período total de 8 anos, 5 meses, eu morei no larzinho, esperando a resposta, né, do processo de nulidade. Em final de 2017, no dia de São João Paulo II, a carta chegou no larzinho. Foi muito interessante porque neste dia era a festa, né, de São João Paulo II no convento, tinha a procissão, tudo, porém nós não fomos porque não tinha como sair, não tinha quem deixar as meninas. Então, no momento da procissão, mais ou menos às 10 horas, quando estava tendo a procissão de São João Paulo II, a carta chegou no larzinho. E a providência divina também opera através dos santos, não? De São João Paulo II. E nesse momento eu recebi o sim, que eu estava livre como uma pessoa solteira, que era comprovada a nulidade, que não houve sacramento e que eu poderia me consagrar à vida religiosa. Eu fiz um ano de juniorado no Brasil e em 2019 eu descobri que Deus me chamava para uma vida totalmente unida ao seu coração, em que nada pudesse distrair a minha alma para a união com Ele. E em 2022 vim em missão aqui para Pontinha, nesse mosteiro onde eu moro hoje, e estou muito feliz com a minha vida monástica aqui. A intenção desse mosteiro é rezar pela unidade dos cristãos. Quero convidar todas as pessoas que ajudam e as que têm vontade de ajudar, que possam conhecer o lar, né? Possam conhecer o larzinho, como chamamos. Mas que não seja uma ajuda somente material. Precisamos sim, as irmãs sempre precisam de ajuda, mas que seja também um conhecer as meninas, as internas, conhecer o trabalho das irmãs,
conhecer o trabalho das pessoas que trabalham lá, porque todas essas pessoas foram escolhidas a dedo. E eu tenho certeza e posso testemunhar isso, que a partir do momento que as pessoas entram no larzinho e começam a conhecer o dia a dia, a história dessas meninas que moram lá, a vida dessas pessoas não vão ser mais a mesma coisa. Eles vão conhecer a misericórdia de Deus e vai ter um outro sentido muito mais profundo, muito mais particular na vida de cada um. Eu entrei no lar em janeiro de 2015. Na realidade, o desafio no começo, para mim, foi, eu não vou dizer uma dificuldade, mas aprender, né? Aprender com as meninas, porque assim, às vezes a gente fala, poxa, ai Deus, será que eu mereço, né, o que eu estou passando? Mas a gente entra aqui e vê, né, a dificuldade das meninas, né? Então assim, como pessoa, hoje eu tenho um outro olhar, uma visão totalmente diferente, porque a gente não tem problema, né, na realidade. A gente às vezes inventa problema. As meninas aqui sim têm problemas e elas sempre estão com um sorriso, né, no rosto. Então assim, cada dia que passa, a gente aprende com elas, né? Eu digo que aqui não é meu trabalho, é minha segunda casa, né? E como profissional, aqui é meu primeiro trabalho como assistente social, eu estou aqui até hoje, vai fazer 9 anos, graças a Deus. Aprendi muita coisa, tudo que eu aprendi foi aqui. Apesar de todas as dificuldades, né? Eu aprendo muito com as irmãs, com as meninas, né? Todo mundo está aqui um para ajudar o outro. Então assim, é tudo um desafio. A cada dia é um desafio. Nenhum dia é igual ao outro. Eu não considero aqui como meu trabalho, e sim como a minha segunda casa, como a minha segunda família, né? Como um local que as irmãs já conhecem, né? A gente chega aqui e já fala assim, as irmãs falam, a Aparecida hoje não tá bem, né? Mas assim, eu olho para as meninas, eu chego aqui, eu tô com algum problema, eu olho para as meninas e vejo que os meus problemas não chegam nem aos pés, né? Dos problemas delas. Algumas vezes eu já perguntei até para irmãs singulares, né? Para a madre. E a madre sempre, eu pergunto para a madre, por que que algumas pessoas sofrem tanto, né? Na vida, não consegue se alimentar, né? Não consegue usar um banheiro, tudo com a ajuda de terceiros. E a madre falou, filha, elas estão aqui para pagar os nossos pecados, né? E eu falo, madre, eu não entendo porque elas têm que pagar os nossos pecados, né? E por que nós não pagamos? Por que tanto sofrimento? Além do cuidado físico que as irmãs têm com as meninas, o trocar, o dar banho, tem uma particularidade muito própria da vida religiosa, que é o cuidado espiritual das meninas. Existe um sacerdote italiano que chama Carlo Gnocchi, que ele escreve um livro, no final da vida dele, que chama Pedagogia da Dor Inocente. E nesse livro, ele vai contando o valor do sofrimento de uma alma inocente. Ele viveu durante muito tempo na guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e ele trabalhava no hospital, onde ele cuidava de muitas crianças que tinham ficado órfãos, né, depois da guerra. E além de ficar órfãos, eles tinham perdido membros, tinham que amputar as pernas, às vezes o braço, porque viveram em zona de minas, e ele via um sofrimento, e um sofrimento inocente, porque aquelas crianças tinham passado por isso sem culpa própria. Ele vai ensinando as crianças a oferecer os seus próprios sofrimentos, porque elas não sabiam o valor desse sofrimento. Então, é um sofrimento semelhante ao sofrimento de Cristo, porque Cristo sofreu sem culpa própria. Então, essas crianças, Dom Gnocchi, ele usa a comparação da compatibilidade de sangue. Do mesmo modo que existem sangues que são compatíveis com uns e com outros não, ele fala que existem almas que têm um sangue compatível com o sangue de Cristo, que é um sangue inocente. Então, Cristo salvou o mundo derramando o seu próprio sangue sem que ele tivesse culpa. Então, ele tomou sobre si a culpa do mundo. E de modo semelhante, Deus escolhe almas especiais que, sem culpa própria,
tem que sofrer, e nós, como religiosas, a nossa missão aí com as meninas é ensinar elas o valor desse sofrimento, ensinar que elas podem sofrer isso pela salvação das almas. Muitas vezes elas estão reparando os nossos próprios pecados. Então, Dom Nhoque, ele ensinava aos meninos, às crianças no hospital, a oferecer seus sofrimentos, oferecendo pérolas. Então, cada vez que as crianças choravam, ele pedia para que entregasse uma pérola para ele. Depois ele pegava todas essas pérolas, colocava num recipiente e com as crianças ia oferecer isso a Jesus Cristo, ensinando para elas o valor desse sofrimento, porque é um sofrimento reparador, como foi o de Cristo. Então, ainda que a gente esteja diante de um grande mistério, porque a gente não entende o porquê Deus permite que almas inocentes sofram, mas se Ele foi por esse caminho, não é estranho que Ele eleja outras almas para que sofram do mesmo modo que Ele sofreu. Uma coisa que sempre me chamava muita atenção, a caridade de fazer algo para uma pessoa que não pode te agradecer. É fácil fazer caridade quando o outro pode te agradecer ou pode te dar alguma coisa em troca. Essas pérolas de Jesus não tem como dar nada em troca. A maioria não sabe falar, não sabe agradecer e muitas vezes elas não sabem o que é um obrigado, não tem como manifestar. Então você faz a caridade por amor a Jesus. E o muito obrigado a gente vai receber um dia no céu, não? E a providência divina, uma coisa muito interessante, porque teve uma vez que tínhamos somente 2 pacotes de açúcar na despensa e sempre batia pobre nas nossas portas, apesar de que a gente era muito mais pobre. E pedindo alimento, então, a gente dividia um pacote de açúcar para o pobre e outro pacote de açúcar para nós, que não daria, porque as meninas precisavam não se alimentar bem. Pois nesse mesmo dia à tarde, chegou vários alimentos e no meio desses alimentos chegaram muitos pacotes de açúcar, graças a Deus. Então, a misericórdia, a providência divina e em coisas muito pequenas, nessa caridade que não tem como receber nem um muito obrigado, mas que a gente recebe muito mais do que essas palavras. Uma pessoa me procurou, comentou sobre as meninas aqui do Larzinho e perguntou se teria possibilidade de elas terem aula de música, o que eu achava, né? Tinha uma patrocinadora que patrocinava aqui pra gente e aí eu falei, não, seria muito legal, eu gosto de trabalhar com crianças especiais e a música ela tem uma influência muito grande nisso. E nós começamos, eu conversei, conheci as meninas, conheci as irmãs primeiro, e aí falei para ela que sim, que poderíamos trabalhar. E aí assim iniciou-se o nosso projeto, né? Quando nós perdemos o patrocínio aqui, para mim, de verdade, eu fiquei com a dor no coração, porque eu percebo o quanto é importante as aulas de música para elas. Eu percebo que é uma coisa que desenvolve, é uma coisa que mexe, e a música, eu costumo falar para todos os meus alunos, que a música ela tem um poder magnífico, que ela transforma e ela mexe lá dentro, lá no fundo, sabe? E a cada aula, cada dia que eu chegava, que eu via, a forma que elas me recebiam, a forma que elas me tratavam, eu percebia que era uma coisa muito especial para elas, era algo muito especial. E aí eu falei assim, poxa, acabou o patrocínio, vamos parar com as aulas lá e como que elas vão ficar, né? Eu percebi que seria triste para elas e eu fiquei triste por isso. Então eu decidi não parar. Boa tarde, diga ao menos boa tarde, um sorriso, serenata pra você. Palmas pra Jaqueline! De vez em quando eu passo o violão, cada uma pega o violão, toca, eu falo, canta uma música. Elas pegam o violão, toca, canta. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Voltou. Dó, si,
cheguei bem no início de tudo mesmo, bem no início mesmo. E comecei como voluntária, ajudando um pouco em cada coisa, um pouco na cozinha, um pouco com as meninas, mas com as roupas, que é onde eu acabei ficando. E assim, tudo bem, com bastante dificuldade, bem simples, muito simples de tudo, que tinham poucas coisas, tipo assim, não tínhamos máquinas, era só uma, bem velhinha, e não tinha um tanquinho também, e a lavanderia era um espaço pequenininho, uma varandinha. Quando foi chegando as meninas, aumentando as meninas, teve que ir tendo mais coisas, máquinas, essas coisas, mas sempre com bastante dificuldade e simplicidade também, tanto com as roupas das meninas, que eram bem pouquinhas. A chegada das meninas era muito bom, foi sempre muito bom, porque a gente tinha que arrumar roupas para elas, que chegavam assim, sem nada, né? E assim, tinha que correr para arrumar roupa para uma e para outra, às vezes improvisava de uma, improvisava de outra, até que se ia conseguindo o tanto que precisava, organizar as coisinhas para elas. Mas sempre era muito alegria, uma surpresa assim, alegria de ver cada uma que chegava. Fico agradecida por tudo e também peço sempre a Deus e à Virgem que proteja e que sempre tenham pessoas dispostas a ajudar e a essa missão a qual Deus confiou às irmãs e a gente faz parte disso também. Irmã, eu cheguei aqui em 2015 para ser voluntária. Fui bem recebida pela madre, pelas irmãs, pelas meninas da casa. E em pouco tempo me decidi que o que eu mais quero é ajudar os necessitados. Graças a Deus estou aqui até hoje, né? E peço à Virgem Maria que eu continue sempre fazendo a vontade de Deus, porque aqui é o melhor lugar, né? Aqui é uma casa de misericórdia, né? Todos nós que trabalhamos aqui sabemos assim a graça que temos aqui. Aqui a gente tem a Santa Eucaristia, temos a Santa Missa, que nos ajuda todos os dias. E para mim, as senhoras e as meninas é a minha família. A oração é uma fonte, né? Todo dia, né? Várias vezes durante o dia eu posso recorrer, eu devo recorrer e renovar essa força ou esse entendimento do que eu tenho que fazer, o que eu vim fazer. A gente sempre escuta, se Deus chama, Ele vai capacitar, e é exatamente isso que a gente vê. É um dom de Deus servir ao outro, é assim que Ele quer, que dependamos dEle para poder servir o outro. Nos diz Jesus no Evangelho de São Mateus que no final de nossa vida Deus nos pedirá conta e nos perguntará se temos cuidado dos doentes, visitado aos encarcerados, se temos dado de comer ao faminto e de beber ao sedento e assim por diante. E Ele diz que quando nós o fizemos com um deles, com Ele o fizemos. Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.